Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje a tia Amanda está aqui para fazer as correções das provas, né? Vamos corrigir questão por questão, né? Para que se ficou alguma dúvida ainda, né, na hora que vocês estiveram realizando a prova, né? Vocês vão poder estar tirando essas dúvidas hoje aqui nessas correções. Vale lembrar, pessoal, que vocês não fizeram a mesma prova, certo? Quem realizou pela manhã fez uma prova, quem realizou à tarde fez outra prova e ainda quem realizou à noite realizou uma prova diferente, tá? Então a tia Amanda fez a seleção aqui de todas as questões das 3 provas e nós vamos estar corrigindo todas elas, tá? De acordo com as provas. Então, se a sua questão não aparecer até agora, ela vai aparecer daqui a pouco, tá? As questões que caíram na sua prova, certo? Então, vamos lá. Nós temos a primeira questão que diz assim: nos contos aparecem diversos personagens que participam das cenas. Porém, há aqueles que são os principais, que estão presentes a todo momento. Assinale a alternativa que corresponde ao nome desses personagens principais. Então, né, nós vimos lá no nosso livro integrado que os protagonistas são os personagens principais de um conto, de um romance, de uma peça de teatro, né, de uma novela, de um filme. Então, quando a gente está relacionando, quando a gente está falando dos personagens principais, a gente sabe que eles são os protagonistas. Então, se você assinalou lá na prova protagonistas, você acertou, certo? Próxima questão. Contos são narrativas curtas que, em geral, concentram-se em apenas um conflito e cujas ações ocorrem em um mesmo lugar e em um tempo relativamente curto, né? Que nós vimos sobre os contos. Então, vocês tinham que assinalar a alternativa que correspondesse à definição correta da palavra destacada acima. Qual era a palavra destacada? A palavra conflito, né? Então, qual era a definição correta? O conflito é uma situação da qual decorrem as brigas dos personagens? Não, né? Não foi isso que a gente viu. Conflito é uma situação da qual decorrem as cenas de silêncio dos personagens, a quais eles ficam quietinhos, não falam nada? Foi isso que a gente viu? Não, né? Não foi isso que a gente viu. A opção correta seria a letra C, que conflito é uma situação da qual decorrem as principais ações dos personagens, né? Então tá aí, ó. Tia Amanda até tirou um pedacinho lá do nosso livro que dizia isso, né? Conflito é uma situação da qual decorrem as principais ações dos personagens. Então, se você assinalou lá na prova a questão C, você acertou, tá bom? Próxima questão. Observe as palavras abaixo e assinale somente as alternativas que correspondem ao substantivo no plural. Lembrando que substantivos no plural são aqueles substantivos que a gente possui mais de um objeto, mais de um ser, tá? Então, a primeira opção, na letra A, nós tínhamos maçãs, cadeiras e cadernos. Estava correta? Sim, pois todas elas estão no plural, né? Estão se referindo a mais de um objeto. Letra B, parede, mesas, ovos. Não, né? Porque a única palavra que nós vemos aí que não está no plural é a palavrinha parede, né? Ela está no singular. Mesas estava no plural e ovos também. Porém, a palavrinha parede não. Então, ela não era a opção correta, né? Porque lá na questão pedia para que a gente assinalasse a alternativa que todas as palavrinhas estivessem no plural, tá? Letra C, avestruzes, laranjas e livros. Sim, todas essas palavrinhas estavam no plural também. E a letra D, estojos, copos e canetas. Também era uma questão correta que vocês deveriam ter assinalado, né? Porque todas essas palavrinhas estavam no plural. Então, olha só, dependendo do número de elementos que indicam os substantivos, podem ser classificados em singular, que a gente viu que é o quê? Quando a palavra indica apenas um único ser, né? E já no plural é quando a palavra indica dois ou mais seres, né? Nós vimos isso durante todo o nosso bimestre. Então, olha só, as maçãzinhas, as laranjas e as canetas. Então, se lá na prova você assinalou essas questões, você acertou essa questão aí também, tá bom? Próxima. Qual flexão define quando as palavras, né, os substantivos são masculino e feminino? É a flexão de número ou é a flexão de gênero? Então, olha só.
Os substantivos que nomeiam pessoas e animais quase sempre apresentam duas formas. Uma para indicar os seres do sexo masculino e outra para indicar os seres do sexo feminino. Então, quando é o masculino e feminino, a gente está relacionado, né, está se relacionando à flexão de gênero, certo? Então, se você assinalou essa questão lá, letra B, você acertou também, tá bom, pessoal? Outra questão, o adjetivo, né? Sobre os adjetivos, vimos muito sobre os adjetivos, né? Já faz algum tempinho aí que a gente vem vendo sobre os adjetivos, né? Vimos na unidade do bimestre passado, vimos, né? Revemos nessa unidade novamente e que o adjetivo era o quê? Então, nessa questão aí, vocês deveriam, né, ter assinalado a alternativa que explicava sobre o que é um adjetivo, né? Quando ele está acompanhando um substantivo, o que ele está indicando? Sempre ele está indicando uma qualidade ou uma característica do substantivo. Lembram que o adjetivo ele sempre vai indicar uma qualidade ou uma característica do substantivo. Olha só, a tia Amanda até tirou um pedacinho lá do nosso livro que dizia isso. Os adjetivos são palavras que indicam características de substantivos. Então, observe, lembram lá do nosso conto? A aranha preguiçosa só queria cantar. Então, aí nós temos a aranha, que era o substantivo, e logo após a gente observa o adjetivo, que era o quê? Preguiçosa, tá bom? Mais uma questão. Em alguns casos, não existem palavras específicas para nomear as fêmeas ou os machos de uma espécie. Para diferenciá-los, qual termos acrescentamos ao lado do substantivo? Então, vocês tinham que assinar a alternativa correta. Nós tínhamos, né, a letra A, ela, ele, letra B, uma, letra C, macho, fêmea e letra D, O ou A. Então, nós vimos lá no nosso livro, né, nos nossos estudos, que em alguns casos a gente não encontra palavras específicas, né? A gente até viu o exemplo da girafa e do girafo, né? Que a gente sabe que não existe, a gente não fala a girafa e o girafo, né? A gente usa girafa fêmea e girafa macho. Então, a opção correta era a letrinha C, certo? Macho ou fêmea. E aí, nós tínhamos uma outra questão. Qual substantivo coletivo está errado, né? Lembrando, pessoal, que os nossos substantivos coletivos é quando a gente tem uma palavrinha que está no singular, porém ela representa um grupo de objetos, de seres, de animais, tá? É uma palavrinha que sempre vai estar no singular, né? Porém ela está indicando um grupo de objetos, de seres ou de animais, tá? Então, na letrinha A, a gente tinha bando de aves, está correto, porque ali na pergunta está pedindo para que a gente assinale qual está errado, tá? Então, letra B, ninhada de filhotes, estava correto também. Matilha de cães também estava correto. Portanto, a opção errada, né, a questão incorreta era a letra D, cordilheira de monges, porque a gente viu nos nossos estudos que cordilheira é o coletivo de montanhas, né? Quando a gente está falando de um conjunto de montanhas, a gente chama de cordilheira, tá? Então, se você assinalou lá a letrinha D nessa questão da prova, e se essa questão caiu na sua prova também, né? Lembrando disso, você acertou. Próxima questão, galerinha dos terceiros anos. Complete a frase com R ou RR corretamente. Então, lembrando, né, que nós vimos que, de acordo com a palavrinha, nós iremos utilizar R ou RR. R, quando a gente tem o som do R fraco, ou ele está no início de palavras, né? Porque lembrando que nenhuma palavra, não existe palavras que comecem com RR, certo? Ou então, quando a gente usa RR e ele tem o som de R forte, aí a gente usa o RR, certo? Então, nós tínhamos a frase: comprei uma carroça bem nova, porém, meu primo Renato pediu emprestada para dar uma volta pela floresta. Então, olha só, a questão que vocês deveriam, a alternativa que vocês deveriam ter assinalado corretamente era a letra B, porque olha só, carroça
a gente percebe que a gente pronuncia com intensidade, né? É forte, carroça. Então, eram dois R's, perdão. Porém, a nossa linguinha treme, né? Quando a gente fala a palavrinha porém. Então, era um R só. Renato é início de palavra e principalmente é um nome de uma pessoa. Então, deveria ser com R maiúsculo e um R só, né? Porque é início de palavra. E a última palavrinha era floresta. Percebam que a nossa língua também treme. Então, era um R só, né? Então, olha só. Carroça, porém, Renato e floresta. Então, se você completou dessa forma e assinalou lá a alternativa B, você acertou. De acordo com os conteúdos estudados sobre a função de um e-mail, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, nós vimos lá nos nossos livros, né, no nosso conteúdo, aprendemos um pouquinho sobre o e-mail, né? Para que ele serve, como ele é composto, certo? E aí nós tínhamos, letra A. Vocativo representa para quem está enviando a mensagem. Era falso. Por quê? Porque nós vimos que vocativo é quem está recebendo, quem vai receber essa mensagem. Então, portanto, essa questão era falsa, tá? Letra B. Geralmente, o e-mail é composto por vocativo, texto, despedida e assinatura. Olha só. Essa questão era verdadeira, né? Nós vimos nos nossos estudos que o e-mail é formado por todas essas etapas, né? Por essas 4 etapas, né? O vocativo é quando a pessoa está colocando para quem ela vai enviar essa mensagem, né? Ou seja, para quem vai receber. O texto é ela contando, né, sobre o assunto que ela quer conversar com essa pessoa. A despedida, né, ela está se despedindo e a assinatura, ela coloca o nome dela. Então, essa questão era verdadeira. O e-mail é usado para as pessoas trocarem mensagens entre si. Verdadeiro, né? Nós vimos que essa é uma forma de comunicação, certo? E a letra D, pode-se enviar um e-mail usando computadores ou celulares. Correto também, né? Nós vimos que nós podemos tanto enviar um e-mail pelo computador, né? Ou usando os celulares, porque hoje em dia, né, a gente sabe que nossos celulares têm alta tecnologia, então a gente pode enviar um e-mail por ele também. Certo, pessoal? Olha só, as palavras podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas de acordo com a posição da sílaba tônica, ou seja, a sílaba que é pronunciada com mais intensidade. Então, olha só, relembrando que a sílaba, né, pronunciada com mais intensidade recebe o nome de sílaba tônica. Então, nós temos as oxítonas, que é quando a sílaba tônica é a última, né? A sílaba pronunciada com mais intensidade é a última. Paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima, né? E proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, olha só, nós tínhamos na questão A. Viagem. Paroxítona. Ela era verdadeira, né? Porque a gente consegue observar, olha, viagem. O A é a sílaba tônica, né, dessa palavra. Então, ela é uma paroxítona, né? A sílaba tônica é a penúltima. Letra B, deverá. Tá dizendo que ela é uma proparoxítona. Então, ela era uma opção falsa, porque quando a gente pronuncia deverá, a gente percebe que a sílaba tônica é a última, então ela seria uma oxítona, certo, pessoal? Então, essa questão era falsa. Letra C, revista. Está falando que ela é uma oxítona? É a última sílaba tônica? Não, né? Quando a gente pronuncia, a gente percebe que é o vis, né? Revista. Então, ela era uma paroxítona e não uma oxítona. Então, era uma questão falsa também. Letra D, brinquedos. Ela é uma paroxítona, né? Era verdadeira essa questão, porque a penúltima sílaba é a sílaba tônica. E a letra E, caramelo. É uma paroxítona também, né? A gente percebe que o me é a sílaba tônica, ou seja, a penúltima. Então, era uma questão verdadeira também. Assinale a alternativa em que apresenta todas as palavras escritas com S, mas que possuem som de Z.
Então, lá nos nossos estudos, né, nós vimos que a gente tem palavrinhas, que existem palavrinhas que elas são escritas com S, mas que quando a gente pronuncia, elas pronunciam um som muito parecido com o som do Z, né? Então, lá, letra A, passado, casa, professora e serpente. Não era essa questão aí, né? Porque a única palavrinha dessa opção que tem som de Z era casa. Letra B, soro, passarela, pessoa e sapato. Essa não era de jeito nenhum, porque nenhuma palavrinha tem som de Z. Letra C, casa, atrasado, tesoura e casamento. Sim, essa era a opção correta, né? Todas as palavrinhas que a gente leu agora tinham um som de Z, né? E são escritas com S. E a letra D, vaso, vassoura, sucesso e saída. Também não era, porque a única palavrinha dessa opção que tem o som de Z é vaso, né? As outras não. Vimos que as receitas são divididas em duas etapas principais. Então, vocês deveriam ter assinalado abaixo essas duas etapas. E vocês tinham lá prato principal, ingredientes, sobremesa e modo de preparo e a entrada. Então, nós vimos lá no nosso livro integrado, olha só, temos até a receita aqui, bifes de mandioca. Quem aí lembra dessa receita? Que a receita, né, todas as receitas são divididas em duas etapas, ingredientes e preparo ou modo de preparo, né? As duas formas estão corretas. Então, vocês deveriam ter assinalado nessa questão aí, letra B e letra D. Os verbos que expressam um pedido, uma ordem ou uma instrução chamamos de verbos no imperativo, né? Nós vimos isso diversas vezes lá no nosso livro, fizemos exercícios, né? Atividades sobre isso. E aí vocês tinham que observar as frases e assinalar a alternativa que apresentava um pedido. Então, só para a gente relembrar aqui que as palavras que indicam ação são chamadas de verbos, né? Nós vimos isso lá no nosso livro. E quando esses verbos, quando essas ações estão expressando um pedido ou uma ordem ou ainda uma instrução, né, são chamadas de verbos no imperativo. Então, na letra A nós tínhamos organizem-se rapidamente. Era um pedido isso? Não, era uma instrução, né? Uma instrução. A pessoa está instruindo para que eles se organizem rapidamente. Letra B. Por favor, diga-me onde fica esta praça. É um pedido, né? A pessoa está pedindo uma informação. Então, essa era a opção correta, letra B. E só para esclarecer, né? A letra C. Faça o que eu digo agora. É uma ordem, né? A pessoa está dando uma ordem para outra pessoa. Então, a questão correta, a alternativa correta era a letra B. Nos cardápios que vemos em restaurantes e lanchonetes, encontramos algumas informações importantes para os clientes, né? Para que os clientes tenham informações sobre isso, né? Sobre o que eles vão comprar. Então, lá vocês tinham algumas questões, né? Algumas alternativas e vocês tinham que assinalar como verdadeiro ou falso, né? Então, aqui do lado a gente pode observar, olha só, o cardápio, né? De hambúrgueres, de pizza, delícia, né? Então, olha só, encontra-se o nome dos alimentos e valores. Verdadeiro, a gente consegue até observar aí ao lado, olha só, os hambúrgueres tem, né, o nome dos alimentos e os valores. Letra B, encontra-se o nome de quem irá realizar o alimento? Falso, a gente não encontra o nome da pessoa que vai realizar o alimento, né? Letra C, encontra-se o passo a passo de como será feito o alimento? Também não, né? Falso. Nós vimos que isso acontece quando é na receita e não nos cardápios. Então, era uma questão falsa. E a letra D, encontra-se diversidade, ou seja, variedades, né? Várias bebidas, né? Várias bebidas e os valores. Correto também, olha só, a gente tem aí ao lado, olha só, drinks, né? Que são as bebidas, e os valores. Então, se vocês assinalaram dessa forma, vocês acertaram essa questão também. Leia a frase abaixo. Veja só, trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. Quem lembra desse conto aí, hein? Que a gente viu lá no nosso livro. Quem lembra?
Então, nessa questão, pessoal, vocês tinham que assinalar a alternativa que corresponde somente a substantivos no singular, né? Somente no singular. Então, são aquelas palavrinhas que não tem o S no final. Então, letra A, passarinhos, cabaça e leite. Errado, porque passarinhos está no plural. Letra B, serpente, bastão e antílope. Sim, é a opção correta, porque todas essas palavrinhas, todos esses substantivos estão no singular, ou seja, é um só. E a letra C, cestas, cabaças e passarinhos. Novamente, era uma opção incorreta. Por quê? Porque passarinhos está no plural, então está incorreto. A alternativa correta em relação aos substantivos masculino e feminino é. Então, vocês tinham diversidade, né, aí de palavras no masculino e feminino, e vocês tinham que assinalar a questão que tinha as palavrinhas corretas. Guardião, letra A, guardião e guardiona. Existe essa palavra? Não, né? Guardiona está errado. Seria correto guardião e guardiã. Então, guardiona está incorreta. Essa palavrinha não existe. Letra B, patrão e patrona. Está incorreta também. Patrão está certo, porém, o feminino, né? De patrão é patroa, não patrona. Então, por isso que essa questão era incorreta. Letra C, espertalhão e espertalhona. Correto, essas duas formas, né, do substantivo masculino, espertalhão, e feminino, espertalhona, está correto. E a letra D, nós tínhamos cidadão e cidadoa. Não, essa questão também está incorreta, porque o correto é cidadão no masculino e cidadã no feminino. Certo, pessoal? Próxima questão. Vocês tinham aí vários substantivos coletivos, né? Que nós já vimos que substantivos coletivos são palavrinhas que estão no singular, mas que representam um grupo, né? De objetos, de seres, de pessoas, animais. E vocês tinham que assinalar a alternativa que completavam as frases, né? Corretamente. Então, nós tínhamos matilha, o coletivo D, cardume, é o coletivo D, enxame é o coletivo D, biblioteca é o coletivo D, arquipélago é o coletivo D e molho é o coletivo D. Então, olha só. Matilha é o coletivo de cachorros. Cardume é o coletivo de peixes. Enxame é o coletivo de abelhas. Biblioteca é o coletivo de livros. Arquipélago é o coletivo de ilhas. E molho é o coletivo de chaves. Então, a opção correta nessa questão aí era a letra C. As palavras podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, né? Nós já vimos isso agora, já relembramos que elas podem ser classificadas dessa forma de acordo com a sílaba tônica. Então, nessa questão, tinha que ser assinalada a alternativa que representavam somente palavras oxítonas, ou seja, que a sílaba tônica é a última. Então, olha só, a primeira palavrinha, deverá. A sílaba pronunciada com mais intensidade é o rá, então é uma oxítona. Era uma opção correta. Cotonete, cotonete. Não, não é a última, né? A gente percebe aí que era o né. Então, ela é uma paroxítona. Sabiá. A última sílaba, né? O A era a sílaba tônica, então ela era uma oxítona, era uma alternativa correta. Café. O fé, né, é a sílaba tônica, então era uma oxítona também, uma alternativa correta. E a última, caderno. Não era uma oxítona, era uma paroxítona, né? Porque o der era a sílaba tônica, então era uma questão incorreta. Então vocês deveriam ter assinalado deverá, sabiá e café.
Próxima questão. De acordo com os conteúdos estudados, o que é um conto? Então, nós vimos, né, lá no nosso livro integrado, olha só. Contos são narrativas curtas que, em geral, concentram-se em apenas um conflito e cujas ações ocorrem em um mesmo lugar e em um tempo relativamente curto, né? Então, a opção correta era a letra B. Se você assinalou essa questão lá na prova, você acertou também, tá bom, terceiro ano? Os adjetivos são palavras que dão característica ou uma qualidade, né, ao substantivo. Já vimos agora isso também. Então, nessa questão, vocês deveriam ter assinalado as alternativas que apresentavam somente adjetivos, ou seja, somente características ou qualidades. Então, na letra A, lindo, magro e mesa. Mesa é uma qualidade, é uma característica? Ah, você está muito mesa hoje. Não, né, pessoal? Não é. Então, essa era uma questão incorreta. Letra B. Estudioso, linda e esforçada. Sim, são todas características, né? Qualidades. Então, era uma opção correta. Letra C. Carinhoso, criativo e alegre. Também é uma opção correta, né? Todas essas palavrinhas são adjetivos, são características, né? E a letra D, amável, beleza e estojo. Ai, você está muito beleza hoje. Ou então, você está muito estojo hoje. Não tá certo também, né, pessoal? São palavrinhas aleatórias, são substantivos, não são adjetivos, certo? Então, essa letra D era incorreta. Letra B e letra C eram as palavrinhas corretas. Lembrando mais uma vez que adjetivos são palavras que dão característica ao substantivo, certo? Complete as frases abaixo corretamente usando R ou RR. Então, essa era uma frase diferente, né? Parecida, semelhante com a questão anterior que nós vimos sobre o RRR, porém era uma frase diferente. Apostei uma corrida com meu primo Roberto e ele me empurrou rápido. Então, olha só como deveria ter ficado essa frase aí. Apostei uma corrida, 2 R's, né? R forte. Com meu primo, né? A linguinha treme, então, um R só. Roberto, lembrando que deveria ser letra maiúscula, porque é nome de pessoa, e um R só, porque não existem palavras que iniciam com 2 R's. Empurrou, 2 R's, né? R forte. E rápido, um R só. É forte, porém é início de palavra, então é um R só. E a alternativa correta era a letra A. RR, R, R, RR e R. Certinho, pessoal? As palavras podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Também já vimos sobre isso, né, nesta correção. Nós tínhamos pirulito, pirulito, verdadeiro. Ela é uma paroxítona. A penúltima sílaba é a sílaba tônica. Rápido, rápido. É a penúltima sílaba, a sílaba tônica. Então, ela era uma proparoxítona. Então, era uma questão falsa. Prateleira, aí estava como proparoxítona. Então, é falsa. Por quê? Porque o lei é a sílaba tônica. Então, ela é uma paroxítona. A penúltima sílaba, né, o lei, é pronunciada com intensidade. Médico, né? A sílaba tônica é o mé, então ela é uma proparoxítona e não uma oxítona, então era uma questão falsa, certo, pessoal? E a última, chinelo, é uma paroxítona, é verdadeira, né? A penúltima sílaba é a sílaba tônica. De acordo com o uso do S e SS nas palavras, assinale as alternativas corretas. Então, nós tínhamos aí, letra A. O SS aparece entre vogais. Correto, né? Olha só, nós temos aí o exemplo da palavra assombração. A gente consegue observar que o SS está entre a letrinha A, que é uma vogal, e a letra O, que é uma vogal também.
O SS pode representar som de Z em algumas palavras. Falso, né? Incorreto, porque quando a gente tem SS nas palavrinhas, eles vão ter som de S, não de Z. E a letra C, nenhuma palavra se inicia com SS. Verdadeiro, ó, temos o exemplo aí da palavrinha sapato e ela inicia sempre com um S só, igual R e RR, né? Nunca teremos palavrinhas iniciadas com RR. As receitas são divididas em duas partes principais, os ingredientes e o modo de preparo. Assinale a alternativa que explica quais funções dessas etapas. Então, a letrinha correta, pessoal, era a letra C. Ingredientes, que lista todos os alimentos que serão utilizados na receita. E o modo de preparo explica o passo a passo, né, de como vai ser feita a receita. Tia Amanda até tirou um pedacinho, olha só, lá da atividade que a gente fez no livro, e que era os ingredientes, né, que lista os alimentos que serão utilizados, e o modo de preparo que explica como fazer a receita corretamente. Quais verbos estão no imperativo? Leia as alternativas e assinale a mais adequada. Então, olha só, escorra, descasque. Letra B, amasse e recheie. Letra C, frite, misture. E a letra D dizia que todas as opções estavam corretas, né? Então, a letra D, porque todas essas palavrinhas, todos esses verbos estão no imperativo. Lembrando mais uma vez que os verbos no imperativo são aqueles verbos que expressam um pedido, uma ordem ou uma instrução. Então, todos esses são verbos no imperativo. Em um cardápio, encontramos três partes principais: a entrada, o prato principal e a sobremesa. De acordo com os conteúdos estudados, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, a entrada oferece alimentos simples. Verdadeiro, né? Nós temos até o exemplo, olha só, a entrada estava servindo torresminho, né? Bem simples, uma comida leve. Letra B, o prato principal é a última parte a ser servida. Não, né? Nós vemos aí, olha só, que o prato principal, né, a feijoada, é servida por segundo, né? O segundo prato a ser servido. E a letra C, geralmente na sobremesa são servidos pratos doces, verdadeiros. Temos até o exemplo aí, olha só, sobremesa, salada de frutas, gelatina e sorvete. Então, a nossa correção foi essa, pessoal das provas de língua portuguesa. Um beijo, espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas. Estou morrendo de saudade de vocês e até a próxima correção. Beijo, beijo!